Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Cumprimento também o senhor Presidente da Direção do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional e vamos dar início a esta audição. Quero começar por endereçar, em nome da subcomissão, uma congratulação pela eleição da nova direção do sindicato e desejar à direção e a todos os seus associados o maior sucesso. Lembrar também que as áreas objeto desta subcomissão são as seguintes: direitos e deveres dos reclusos, medidas de segurança de internamento, penas alternativas à privação de liberdade, detenção em centros de instalação temporária e internamento em centro tutelar educativo. Esta audição tem uma grelha que eu julgo que é já do conhecimento de todos os intervenientes, uma intervenção inicial do Sr. Presidente do Sindicato por tempo não superior a 10 minutos, uma ronda única com intervenções por ordem decrescente de representação dos grupos parlamentares de 4 minutos cada e, caso pretenda fazer, uma intervenção da Sra. Deputada não inscrita Joacine Catar Moreira por 2 minutos. Seguir-se-á a intervenção final do sindicato por 15 minutos. Eu faço desde já um apelo ao estrito cumprimento dos tempos e informo também que não poderei usar da usual tolerância relativamente às intervenções, uma vez que às 15 horas terá lugar nesta mesma sala a audição regimental da Sra. Ministra da Justiça, pelo que temos que terminar até às 13 horas e 45 minutos. E, sem mais demoras, começo por dar a palavra ao Sr. Presidente da Direção do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional, Carlos Sousa, reiterando a congratulação e lembrando então que dispõe de 10 minutos para a sua intervenção inicial. Faça favor. Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Queria agradecer desde já e prontamente a oportunidade dada por Sua Excelência e por esta Câmara, por esta Comissão, para expressar algumas das angústias e desapontamentos por que passam os membros do Corpo da Guarda Prisional. Mas antes quero referir em itálico e em negrito que o sindicato está aqui para trabalhar em soluções, porque de problemas já nós estamos a viver há demasiado tempo. Começar por onde, no meio de tantos problemas? Pela inefável, inenarrável falta de meios. Só para terem a noção e sabendo de antemão que a têm essa noção. Existem neste momento, segundo os números da própria Ministra da Justiça, um déficit de 200 guardas e com mais 907 a reformar-se até 2027. Ora bem, nos nossos números é um bocadinho diferente, para pior, e são baseados no mapa pessoal. Existem em falta 467 guardas, correspondem a 20% do efetivo. Faltam 200 guardas principais, correspondem a 99% do efetivo, perdão. E isto só para falar na classe de guardas, pois na classe de chefes o panorama alinha por este. Aliás, a última abertura do curso de chefes foi há mais de 15 anos. O futuro não parece muito risonho. Os concursos para as carreiras especiais das várias forças de segurança são um exemplo mais límpido de que a carreira nas fileiras das forças de segurança não é atrativa. Não será também de estranhar esta falta de candidatos aos concursos de ingresso, quando se oferecem, em início de carreira, cerca de 800 euros base para a complexidade, para o risco, a responsabilidade, que é tomar à sua guarda aqueles que a sociedade decidiu afastar. Só para mera comparação casuística, um guarda penitenciário, é assim que eles se chamam aqui ao lado em Espanha, em início de carreira, oferece líquidos entre 1.600 e 1.700 euros, dependendo da função e do nível de segurança de cada prisão. Cá pelo Burgo, a mais do que ao salário mínimo, o guarda prisional recebe 136,90 euros. E temos, por mais caricato que pareça, guardas com mais de 8 anos, repito por favor, 8 anos ainda na primeira posição indiciária. Aliás, o que temos assistido é que em algumas carreiras, e a de guarda prisional não será exceção,
é que a entrada para esta carreira, por parte dos candidatos com maior formação, é por vezes uma porta de entrada para a função pública, com os pedidos de mobilidade. O tão propalado rácio de guarda-recluso não é cumprido, sendo neste momento de 5 para 1, quando deveria ser de 5 para 3. E esse rácio não é somente um problema de segurança, é também um problema de saúde. Basta ver a quantidade de consultas que os reclusos não foram por falta de guardas. Outra enorme queixa que tem sido bastante repetida a esta Comissão, até por outras classes profissionais, até mesmo dentro deste Ministério, são as condições indignas da reclusão, da habitabilidade, da alimentação, da saúde, todos os aspectos e parâmetros. Aliás, como esta Comissão é sabedora, o Estado português foi recentemente condenado por tratamento desumano, no caso de um cidadão romeno. Em termos de saúde, existem até doenças praticamente inexistentes em meio livre, que são tristemente comuns em meio penitenciário. Casos da tuberculose e da sarna. Mas, e há sempre um mas, o que toda a gente está a esquecer é que as condições indignas onde os reclusos estão a cumprir pena, necessariamente temporária, é o local de trabalho do corpo do guarda prisional, dia após dia. Aliás, se dúvidas houvesse do grau da perigosa insalubridade onde trabalhamos, o corpo da guarda prisional foi sinalizado para a toma prioritária na vacinação para a Covid-19. Neste momento está a decorrer. Sobre a Covid-19, queria neste momento, e deve ser neste momento, ser dada uma palavra ao corpo da guarda prisional, pois com um enorme espírito de sacrifício, abnegação e sentido de dever, esteve sempre na linha da frente, com condições muitas vezes exíguas ou inexistentes e sem formação específica para a missão que nos foi dada. Houve mesmo uma tensão extra no sistema prisional, com as mais de 700 licenças de saída extraordinária, pois estas implicaram, por cada uma, 14 dias de quarentena, em espaços próprios, num sistema prisional já de si em sobrelotação. Mas, como sempre, no corpo da guarda prisional, missão dada é missão cumprida. Se a intenção é, como diz o panorama legislativo em Portugal, realmente a ressocialização, melhor trabalho fará o corpo da guarda prisional na persecução dessa missão, quanto melhor forem as condições de trabalho. As condições de trabalho do corpo da guarda prisional são, à falta de mais específico adjetivo, deploráveis. Como maior exemplo temos as viaturas celulares. Para o corpo da guarda prisional, as viaturas celulares são uma ferramenta de trabalho. Estas viaturas, maioritariamente, não têm condições de segurança para efetuar as diligências necessárias. Os guardas do corpo da guarda prisional têm receio de circular com elas. Temos relatos de rodas a saírem em andamento. Temos relato de falhas totais de travões. A nossa grande preocupação é que uma tragédia possa mesmo acontecer. E por isso pedimos auxílio para resolver o emaranhado burocrático que a compra das novas viaturas implica e está a implicar. Aliás, só para terem a noção também, e com certeza terão, a manutenção destas viaturas, com centenas e centenas de milhares de quilómetros, implica o gasto de centenas e centenas de milhares de euros. Foi-nos informado que essa manutenção se orça à volta dos €500 mil. Ora, esse €500 mil certamente daria para, paulatinamente, renovar todo o parque automóvel dos serviços prisionais. Mas temos uma programação orçamental deficitária para as necessidades da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais e que, inexoravelmente, se derrama nos serviços prisionais. Mas, e a nosso ver, os parques de recursos humanos podiam ser potencializados com alguns ajustes. Ora, dentro das dinâmicas dos estabelecimentos prisionais existem dois momentos-chave, quando os reclusos estão abertos, quando os reclusos estão fechados.
Parece simplista, mas é a verdade. As visões referidas por Goffman e adotado pela Academia como instituições totais têm os seus ritmos bem identificados e logo devemos seguir os seus ritmos e não nos impor a eles. Penso estar ainda dentro do tempo da primeira alocução. Disponho de cerca de 1 minuto e 15 segundos. 45, peço desculpa. Mas guarde então o 1 minuto e 45 para a segunda parte da alocução, se me for permitido. Com certeza, se quiser terminar já esta sua intervenção, pode fazê-lo. Vamos então agradeço esta sua intervenção em nome da subcomissão e vamos dar início então à ronda pelos grupos parlamentares. Dou a palavra ao Sr. Deputado Francisco Oliveira, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faça favor, Sr. Deputado. Muito boa tarde. Boa tarde, Sra. Coordenadora. Boa tarde, Sr. Presidente do Sindicato, Sr. Carlos Sousa, e desde já também me congratulo pela eleição da nova direção do Sindicato do Corpo da Guarda Prisional. Senhoras e senhores deputados, ouvindo efetivamente o Sr. Presidente, verificamos que há muito para fazer no que diz respeito aos guardas prisionais. Mas temos também que ter em atenção que, ao longo destes anos, alguma coisa também tem vindo a ser feita. E eu avançaria aqui algumas das questões que, na verdade, na defesa da carreira dos guardas prisionais foi feito. Em 2016 e 2017, houve um reposicionamento que abrangeu cerca de 3 mil trabalhadores, 2.895, e que custa ao Estado qualquer coisa como 2.720.000 euros. Eu refiro que estes valores que efetivamente aqui são referidos são valores que acrescentam, porque, por exemplo, em 2018 também houve melhorias, foram providas à categoria de guardas principais 366 elementos e que implica também um custo anual de cerca de 4.012.000 euros e em abril ingressaram 386 novos guardas prisionais. O custo anual deste reforço é também de um valor considerável de 8.955.039 euros. Em maio, implementou-se também nos estabelecimentos o novo regulamento do horário de trabalho do Corpo da Guarda Prisional, que era, sem dúvida alguma, uma antiga reivindicação das estruturas sindicais que consideravam desumanas as escalas de serviço anteriormente praticadas e na maioria dos estabelecimentos prisionais. De acordo com o regulamento do novo horário de trabalho, o Corpo da Guarda Prisional pode seguir a modalidade de horário rígido, por turno, e tem efetivamente depois um complemento de um subsídio por turno. No mês de dezembro de 2018 foi processada também uma alteração remuneratória a cerca de 398 guardas, que implicou o descongelamento das progressões. Sabemos nós que as progressões estavam congeladas, as progressões efetivamente fazem-se automaticamente ao fim de 10 anos, ao contrário, efetivamente, das colocações, essas sim, por concurso. Efetivamente, no que concerne às progressões, estas são realizadas, como disse, automaticamente, enquanto que as restantes, efetivamente, necessitam de concurso no caso das promoções. Em dezembro de 2018 foi autorizada também a promoção de 103 guardas à categoria de guarda prisional. Em dezembro de 2018 houve também um procedimento concursal, cerca de 2.200 candidatos que terminaram 159. Em final de 2019 também previu a equiparação do Estatuto Remuneratório do Corpo da Guarda Prisional ao Estatuto Remuneratório da Polícia de Segurança Pública. E, portanto, há de facto uma série de medidas que têm vindo a ser tomadas ao longo da legislatura e verificamos talvez que este último ano, o ano 2020, não tenha sido tão pródigo nesse sentido, devido realmente à necessidade de recursos para outras áreas, como bem sabemos, infelizmente devido à pandemia, mas a verdade é que as associações profissionais que reclamam toda uma série de melhorias têm vindo a ter, paulatinamente, algumas dessas mesmas melhorias. Eu refiro ainda que a equiparação da tabela remuneratória significou um investimento na carreira do Corpo da Guarda Prisional de cerca de 3 milhões de euros por ano. Sr. Presidente, só para referir que estes valores que aqui foram referidos são valores que se
adicionam. E adicionando-se quer dizer que, no final, teremos aqui um valor muito considerável do Orçamento de Estado desde 2016 até aos dias de hoje. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Francisco Oliveira. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado José Manuel Pureza, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que nos acompanha por Skype e a quem tenho o gosto de cumprimentar. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado. Muito boa tarde a todas e a todos. Senhora Deputada Isabel Rodrigues. Quero também cumprimentar, o Sr. Presidente do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional, agradecer-lhe as informações que nos trouxe. E a minha intervenção é muito curta. Eu queria pedir-lhe que nos fizesse um ponto da situação, tanto quanto é possível fazer em função das informações de que dispõe, relativamente à situação de saúde pública no sistema prisional neste momento. Referiu-se em concreto ao plano de vacinação e, portanto, à inclusão dos guardas prisionais nesse plano de vacinação. Queremos saber, certamente todas e todos, queremos saber se efetivamente isso está a ser cumprido com rigor, por um lado, e com velocidade, digamos, determinada pelo próprio plano de vacinação que conhecemos. E finalmente, saindo do plano de vacinação, se neste momento, tanto quanto nos pode dizer, a situação no que diz respeito digamos assim, à preservação do universo de pessoas que habitam no sistema prisional de práticas de contágio, se está a ser devidamente acautelado ou se há práticas ou situações que devamos conhecer para podermos atuar. É apenas isto. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado José Manuel Pureza. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado António Filipe, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Tem a palavra, Sr. Deputado, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, muito brevemente também, cumprimentar a nova direção do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional. Nós, como o Sr. Presidente do Sindicato saberá, tínhamos acedido a já um pedido de audiência que nos tinha sido pedido pelo Sindicato, que aceitámos com muito gosto. Por coincidência, iria coincidir com esta audição e, portanto, nós, obviamente, que achamos que esta audição tem toda a prioridade e, portanto, dado que se trata do primeiro contacto institucional, tanto quanto sabemos, da nova direção com a Assembleia da República e, portanto, deixaremos para um momento posterior, depois a audiência com o Grupo Parlamentar. Portanto, queria, nesta primeira reunião, nesta primeira oportunidade, cumprimentar a nova direção deste sindicato. É um sindicato com o qual, desde há muitos anos, que mantemos uma relação de estreita cooperação, que consideramos que é do maior interesse continuar a manter, e, portanto, trata-se de um sindicato que tem também, não só nas relações que estabelece a nível bilateral com os grupos parlamentares, mas com esta Assembleia, e concretamente com esta subcomissão quando ela está a funcionar, o que aliás acontece e bem nesta legislatura, mas com a própria Comissão de Assuntos Constitucionais, uma relação muito estreita do ponto de vista da informação que nos é dada sobre a situação no sistema prisional e também sobre os problemas que há muito se encontram por resolver e outros problemas novos que vão surgindo relativamente ao sistema prisional. Eu posso dizer que muita da informação de que esta Assembleia dispõe relativamente aos problemas mais graves com que se debate o sistema prisional decorre precisamente da atividade desenvolvida por este sindicato e, portanto, eu creio que é justo um agradecimento ao Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional. Queria dizer que nós temos consciência e conhecimento dos problemas que têm vindo a colocar, designadamente aqueles que se colocam com as dificuldades decorrentes da notória escassez de efetivos do Corpo da Guarda Prisional, da sua insuficiente renovação e com as dificuldades que isso coloca a todos os níveis de funcionamento dos estabelecimentos prisionais, desde logo ao nível da vigilância, mas também de outros tipos de serviços que implicam deslocações frequentes, com uma frota automóvel que está muitíssimo antiquada,
e, portanto, há problemas dos quais temos consciência que devem ser resolvidos, e é com grande atenção que estamos a dar à execução, que esperamos que não sofra atrasos irremediáveis, dos planos plurianuais de modernização do sistema prisional. A par disso, naturalmente que aquelas que são aqueles problemas que nos são relatados pelo sindicato e que têm a ver com a situação profissional dos guardas prisionais, naturalmente que continuará a merecer a nossa atenção e, portanto, quero reiterar aqui a nossa inteira disponibilidade para continuar a colaborar com esse sindicato e a procurar fazer eco aqui junto à Assembleia da República, através de iniciativas diversas, daquelas que são as principais preocupações manifestadas por essa classe profissional. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado António Filipe. Não temos mais nenhuma senhora ou senhor deputados inscritos, pelo que darei de imediato a palavra ao Sr. Presidente da Direção do Sindicato para a sua intervenção final. Tem a palavra. Muito obrigado. Queria responder. Em primeiro lugar, queria agradecer ao deputado António Filipe toda a amabilidade e a disponibilidade que tem demonstrado ao longo dos anos para com este sindicato. Estamos mesmo muito agradecidos. Ora, progressão. As visitas aos EPs durante o estado de emergência. Ora, sobre as visitas aos EPs durante este estado de emergência, e penso que parcialmente estarei a corresponder a algumas das perguntas que me foram feitas. O decreto do Presidente da República 9A de 2021, 28 de janeiro, revogou a declaração de estado de emergência face à situação epidemiológica motivada pelo SARS-CoV-2, mantendo-se vigente a regulamentação prevista no decreto 3A 2021 de 14 de janeiro. Ora, consigna o número 4 daquele diploma que o dever geral de confinamento é obrigatório. Todavia, o que se verifica é que na maioria das prisões a nível nacional mantém-se as visitas em regime presencial e sem prévio rastreio, que está posto como opcional, mas não é feito qualquer rastreio. Tendo os meios de comunicação à distância, as videovisitas, uma importância secundária. Atendendo ao aumento exponencial dos surtos de Covid-19 nos estabelecimentos prisionais, caberia uma maior cautela, uma maior parcimónia sobre esta matéria, nomeadamente suspendendo as visitas em regime presencial como medida preventiva, à semelhança do que aconteceu no confinamento obrigatório ocorrido em março de 2020 para a proteção da saúde dos profissionais do Corpo da Guarda Prisional, mas também dos reclusos. Aliás, sobre a saúde dos reclusos, queria falar também sobre o uso da máscara. Ora, para impedir a propagação desta doença é pedido para se cumprir as regras de etiqueta respiratória, o distanciamento social, a higiene assídua das mãos e o uso de máscara. Ora, a necessidade do uso de máscara e o grau de segurança desta própria depende da população-alvo. Sabendo que na população reclusa a saúde está sempre em causa, e sendo uma população fragilizada neste assunto, será tão maior a sua salvaguarda quanto maior for o fator de proteção da máscara usada pelo Corpo da Guarda Prisional. Neste momento começamos por fazer o uso de umas máscaras sem certificação, a seguir começamos a usar mesmo máscaras sociais, depois começamos a usar as máscaras cirúrgicas e neste momento, e para salvaguarda da saúde dos próprios estabelecimentos prisionais, seria o uso das máscaras FFP2 o mais adequado. Pergunta. Ora, dentro das progressões
avançadas pelo deputado do Partido Socialista, estamos um bocadinho em desacordo, porque já temos há alguns anos, e mesmo com esse partido no poder, algumas pequenas coisas para resolver. Ora, seja, e passo a citar, da competência do Ministério da Justiça e do Ministério da Modernização do Estado da Administração Pública, temos os regulamentos ainda por aprovar, por elaborar, louvores e condecorações. O artigo 16 do Estatuto do Corpo da Guarda Prisional, o regulamento de uniformes, honras e continências, o artigo 19º do Estatuto, o suplemento de renda de casa, o artigo 22º do Estatuto, o artigo do registro do Grupo de Intervenção e Segurança Prisional, o artigo 29 do nosso Estatuto, a regulamentação do GOC, do Grupo Sinotécnico, o artigo 30 do nosso Estatuto, a nossa avaliação de desempenho, o artigo 44 do Estatuto do Corpo da Guarda Prisional. E também muito importante para preenchimento e revisitamento do nosso mapa pessoal, a prestação de serviço na pré-apresentação na efetividade de serviço e a fixação anual do contingente do Corpo da Guarda Prisional a colocar nesta situação. O artigo 66 do Estatuto do Corpo da Guarda Prisional, que está conjugado com o 112 e o 113 do Estatuto da PSP. Ainda da falta de regulamentação a que estamos sujeitos, da competência da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, temos o Regulamento de Armas e Equipamentos, o artigo 20 do nosso Estatuto do Corpo da Guarda Prisional, a fixação de regras de prioridade para colocarmos os trabalhadores do Corpo da Guarda Prisional na situação de pré-apresentação de efetividade de serviço em termos idênticos aos estabelecidos para o pessoal com funções policiais da PSP no artigo 66 do nosso Estatuto. Sobre ainda, disse que o deputado disse que tinha havido progressão. Pois a progressão seria bem-vinda, na nossa carreira seria muito bem-vinda. No entanto, esbarramos com coisas como uma avaliação de desempenho pesada num emaranhado legislativo que não se usa, que não se deve usar e que está totalmente fora de cogitação e de legalidade. Continua por ser dado cumprimento ao artigo 44 do Estatuto do Corpo da Guarda Prisional e resultado dessa omissão, que viola o partido no 37 do CPA, continua a avaliação de desempenho dos trabalhadores do Corpo da Guarda a ser redigido pelo Decreto Regulamentar 44B 83. Diploma há muito caducado e, por isso, inexistente no ordenamento jurídico português, sendo aquele diploma aplicado aos trabalhadores da função pública. Acresce a avaliação ainda um sistema de cotas que, pese embora inexista um regulamento de avaliação de desempenho próprio, como dispõe o 44, número 1 do nosso Estatuto, o mesmo está a ser aplicado aos trabalhadores, ou seja, não existe e é aplicado. Entendendo a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais que, relativamente a esta matéria, se aplicam as normas do CEADAP. Ora, urge revogar aquele preceito legal, considerando que o sistema de cotas, e esta parte eu chamo a especial atenção dos seus deputados, não se encontram vertidos em mais nenhum regulamento de mais nenhuma outra força de segurança fortemente hierarquizada, aqueles pressupostos todos que nós preenchemos juntamente com a PSP e a GNR, sendo o conteúdo funcional praticamente igual, com as devidas alterações para o meio livre e para o meio institucional. E esta distinção de mérito desta avaliação de desempenho é manifestamente injusta e desadequada. Apenas potencia o servilismo e não o desempenho meritório dos profissionais do Corpo da Guarda Prisional. A equiparação de que me falou, diz que entrou recentemente a equiparação, ora, permita-me discordar, e aliás poderá haver um processo que temos ainda em tribunal, que a nossa equiparação já estava mais do que prevista há anos.
já estava desde, o processo é de 2013, mas a equiparação temos documentos que fizemos já chegar a tribunal desde 1983. São contas do Outro Rosário. Neste orçamento nota-se bem a preocupação com a Justiça e com a Direção-Geral e com os serviços prisionais, que foram menos 64 milhões, salvo erro, foram menos 64 milhões que dotaram este orçamento. O que nós pretendemos é uma real dignificação do corpo da Guarda Prisional. Com vista a esta maior dignificação de trabalho, os inibidores de sinal serão também uma medida eficaz para o combate à corrupção, mas também para a dignificação do corpo da Guarda. Não sabemos se inseridos numa solução como no sistema francês, celas com telefones, ou seria outro sistema qualquer, mas seria fulcral nas duas vertentes. Pretendíamos também uma promoção imediata a guardas principais e para obstaculizar no futuro a que demorasse tanto tempo as progressões dentro desta carreira, uma calendarização periódica para a promoção. Inserir no mapa de pessoal uma terceira categoria de guarda coordenador, não só como fator de motivação, mas também, acima de tudo, como catalisador de mudanças no mapa de pessoal nas categorias inferiores. Os serviços prisionais são realmente, e isso temos de chamar a nós, o primeiro bastião da ressocialização. E passa muito por aí a dignificação do corpo da Guarda Prisional, por esse reconhecimento. A Lei Orgânica da Direção-Geral de Reinserção em Serviços Prisionais já prevê a possibilidade de existirem adjuntos prisionais provindos da carreira do corpo da Guarda Prisional, mas como tal, até ao momento, nunca aconteceu. Uma real e eficaz saúde e segurança no trabalho, onde se acompanha as necessidades reais do corpo da Guarda Prisional. Por exemplo, nos casos de stress laboral, são normais. Casos de stress laborais são normais, mas o que se passa no corpo da Guarda Prisional já não é uma mera situação de stress. É a falta de respostas de um indivíduo face ao stress, chama-se burnout. E são muito recorrentes estas situações. Tivemos ainda recentemente um caso de um colega nosso que, por acumulação de stress e falta de ação e respostas, acabou com a sua própria vida. A situação de burnout é tão e já visível que até uma associação de apoio a reclusos fala nisso. Outra solução que nos parecia consensual para tornar as carreiras das forças de segurança mais apetecíveis ou menos penosas seria uma solução de integração de subsídios no próprio salário. E penso que respondi. Não. Ora, pois, e desta feita revisitei a Lei Orgânica de Direção-Geral de Reinserção em Serviços Prisionais, que refere, e passo a citar, visa potenciar o conhecimento e a experiência acumulada da reinserção social com os serviços prisionais, com vista ao maior e melhor aproveitamento dos recursos humanos. Para isso seria proveitoso redefinir o horário do corpo da Guarda Prisional, para melhor distribuir o pouco pessoal existente e assim colmatar algumas das ilegalidades deste horário vigente e imposto. Desta forma, as aberturas e os encerramentos, que são reconhecidamente os momentos de maior tensão nas prisões, teriam um acréscimo de segurança que tanto necessitam. Nas vantagens adjacentes a esta mudança de horário, conta-se desde um potencial aumento das horas de visita dos reclusos, como foi referido no caso em 2018 do EPL, e até a muito pretendida toma de medicação de psicotrópicos o mais tardia possível, como é o referido como boa prática por instâncias internacionais. Relembro que a estatística presente nos sucessivos relatórios
segurança interna, existe um crescendo de indisciplina nos estabelecimentos prisionais. Isso é consubstanciado com o número de agressões a guardas prisionais. Neste particular, tenho, desde 2017-2018, o crescimento de agressões a guardas prisionais foi de 24%. 2018-2019, o crescimento de agressões a guardas prisionais foi de 20%. E temos de ter plena consciência também, porque a reinserção será sempre o fito, quer dos serviços de reeducação, mas também dos os serviços prisionais, os reclusos que cometem mais infrações, isto é a estatística da academia, os reclusos que cometem infrações em meio penitenciário são os que mais reincidem também em meio livre. Essa questão do horário acima referido, foram já feitas experiências piloto em 3 sítios e decorreram com um sucesso estrondoso. Não houve queixas da parte do Corpo da Guarda Prisional de ninguém. Fomos sujeitos a uma arbitrariedade enorme nos últimos anos com este horário, que além de ilegal, não é funcional. Queria deixar ainda uma nota para os pagamentos aos colegas da Segurança Social e da Caixa Geral de Aposentações, que devido a esta pandemia está a subsistir um atraso no não pagamento, não no pagamento da baixa por doença, mas no caso de isolamentos profiláticos. Contactámos a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, que nos informou que da parte desta já estaria tudo regularizado e seria a parte do atraso da Segurança Social. Também temos, é verdade, conhecimento que nos outros ministérios a situação também existe. É, no entanto, uma quebra total de confiança entre a entidade empregadora, Estado, e os trabalhadores, o Estado Social e os contribuintes. No caso dos trabalhadores afetos à CGA, a remuneração base foi cortada em 10%. No nosso entender, e já enviamos ofício sobre esta matéria, é um atentado à igualdade entre trabalhadores e é discriminatório, recebendo uns a 100% e outros, só por pertencerem a outro subsistema de saúde, recebem a 90%. Ou seja, quem tem Covid e pertence à CGA tem cortes, está errado. Eu queria agradecer mais uma vez o tempo despendido e espero contar com a vossa ajuda. Temos aí a sair o estudo do Observatório Permanente de Justiça, que vai servir de base, espero eu, à nossa renegociação de estatuto e com a ajuda dessa Câmara seremos mais vezes ouvidos e melhor ouvidos, e é com este agradecimento e com este pedido que me despeço. Muito obrigada, Sr. Presidente da Direção do Sindicato do Corpo da Guarda Prisional. Eu queria também sinalizar, por parte da subcomissão, o vosso pedido de audiência, que atendemos na primeira oportunidade, atendendo a que, como é naturalmente do vosso conhecimento, o funcionamento da Assembleia da República também teve que adaptar-se às novas circunstâncias. Tenho a certeza de que da interação entre o sindicato, à semelhança do que acontece com todos os demais atores do sistema de reinserção e sistema prisional com a subcomissão, sairão com certeza contributos muito positivos que os objetivos que a subcomissão delineou esperam obter. Queria transmitir-lhe, porque julgo que eventualmente seja do interesse do sindicato, caso não tenham ainda conhecimento e se já tiverem, perdoar-me-ão este contributo, que no âmbito da primeira comissão está em funcionamento um grupo de trabalho de avaliação das condições de trabalho das forças de segurança e que complementará
o trabalho desta subcomissão, atendendo às áreas temáticas sobre as quais o nosso trabalho se debruça e relativamente às quais tive a oportunidade de me referir no início desta audição. Portanto, agradeço uma vez mais, retribuo a disponibilidade que manifestou para cooperarmos a bem das questões que ainda carecem de ser resolvidas e agradeço também às senhoras e aos senhores deputados e aos serviços de apoio da subcomissão, dando assim por encerrada esta audição. Muito obrigada.